Eu estou num quarto, o quarto do meu filho, trancafiado, e em um quarto de hora tenho que cumprir a missão de transmitir conhecimento, doses de direito penal, processo penal, ou direito administrativo, constitucional. Aqui no caso eu vou falar sobre, nesse momento, sobre jurisdição e introduzir para falar de competência, ok? Bom, jurisdição é o poder de dizer o direito. Mas como é que nós fomos parar nesse modo de resolver conflitos? Vamos pensar no momento anterior. No momento anterior, os conflitos eram resolvidos com o uso da força. Era o uso da força privada para resolver conflitos. Isso não era um modelo ideal, não era um modelo que traduzia um sentimento de justiça. Na verdade, o que acontecia era a lei do mais forte. Me furtou, vou cortar tua mão, vou matar um parente seu. Era tudo o uso da força. A partir do momento que o Estado se organizou, o Estado monopolizou o uso da força para resolver conflitos. Então podemos já chamar aqui um primeiro ponto para trabalhar. Mecanismos de resolução de conflitos. Mecanismos de resolução de conflitos. Tome nota. 3 mecanismos para resolver conflitos. Bom, a autotutela, que é esse uso da força privada para resolver conflito, ela de uma maneira geral é proibida no nosso sistema processual penal. Não podemos resolver conflitos com o uso da força. O ordenamento como um todo, estou falando de processo penal, mas no ordenamento como um todo, você não pode resolver conflitos com o uso da força. Por exemplo, o cidadão me deve R$100, não me paga, eu pego uma arma, aponto para a cabeça do sujeito e exijo que ele me entregue R$100 que está na carteira dele. Posso? Não posso. O locatário não quer pagar o aluguel, que está vencido há alguns meses. Ao invés de eu entrar com uma ação de despejo, eu espero o camarada ir para a rua, arrombo a fechadura, ou eu eventualmente tenho uma cópia daquela fechadura, abro, tiro os pertences do locatário todo, coloco no meio da rua, troco a fechadura e impeço ele de entrar. Posso fazer isso? Não posso. Isso aí você está fazendo justiça com as próprias mãos. Se não houve um acordo entre aqueles contendores, entre aqueles que estão em conflito, então que se recorra ao Estado juiz, que vá ao juiz demandar, deduzir uma pretensão. Pretensão seria a exigência de que o interesse alheio se subordine ao seu. Você não pode fazer isso na marra. E, como regra, é proibido e é crime. Exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345 do Código Penal. No mínimo esse crime. Porque pode ser crime mais grave. Eu contrato o serviço sexual de uma garota de programa, pago adiantado, e ao invés dela fazer a prática sexual comigo, ela vai embora com o meu dinheiro e diz que não vai fazer não. O casar é meu. O que eu faço? Pego uma pistola, aponto para a cabeça dessa prostituta e exijo a conjunção carnal, que seria um pênis de verdade e uma vagina de verdade. E a garota de programa, constrangida, ameaçada, acaba praticando sexo comigo. Eu estou fazendo justiça com as próprias mãos? Não, eu estou praticando estupro. Porque não posso usar a força privada para resolver conflitos. Quando eu uso a força privada para resolver conflitos, vai configurar crime de exercício arbitrário das próprias razões, desde que seja uma pretensão legítima, que tenha abrigo no Poder Judiciário. Agora, se eu estou querendo resolver com emprego de força algo que nem se eu fosse ao Judiciário
eu teria essa pretensão atendida, aí vai ser outro crime. Por exemplo, jamais, eu poderia muito bem ir ao judiciário e cobrar os R$100 que o devedor não paga, cobrar o aluguel que o locatário não paga, mas eu não poderia jamais ir ao judiciário exigir uma ordem judicial para que a prostituta pratique sexo comigo. Isso não tem abrigo no direito. Então, nesse caso, não seria um mero crime de exercício arbitrário das próprias razões. Seria estupro mesmo. Bom, o fato é que a autotutela é crime. Não podemos praticar. Fazer justiça com as próprias mãos. Existe exceção? Existe. Nós temos no direito civil uma coisa chamada de desforço imediato. Como assim? Você tem a posse de um imóvel e a sua posse está sendo turbada, perturbada. Ou você sofreu esbulho, foi desapossado. Se foi durante ou logo após a perda da posse, você pode usar dos meios indispensáveis para reaver a posse. Lógico, tudo com proporcionalidade, né? Não vai matar uma pessoa para poder reaver a tua posse. Mas você pode usar dos meios indispensáveis. Não pode exagerar, mas você pode resolver com o uso da força para manter a sua posse, para afastar aquela turbação ou aquele esbulho, ok? É um exemplo de autotutela que é permitida pela legislação civil. No direito penal, temos um exemplo, uma hipótese excepcional de autotutela, a legítima defesa. Porque se o João pratica uma agressão injusta contra Tício, Tício é obrigado a suportar aquela agressão injusta? Não. Vai dar tempo de ir ao Estado juiz para que o Estado juiz resolva esse conflito? Não. Então o direito penal permite que ele use dos meios necessários, moderadamente, para repelir aquela injusta agressão. Um exemplo de uso da força privada para resolver conflitos do direito penal. No processo penal, também temos um exemplo de autotutela. Quando o artigo 301 do CPP permite, autoriza que o particular, o legislador chama de qualquer do povo tem o direito de prender quem se encontrar em flagrante delito. Então tem uma pessoa praticando um crime, há um conflito, né, alguém violando o bem jurídico de terceiro, ou o próprio bem jurídico, essa pessoa pode prender em flagrante. Tem obrigação de prender. E quando priva a liberdade, não está praticando crime porque está no estrito cumprimento do dever legal. Mas quando particular, né, está ouvindo uma briga lá na casa do vizinho, né, vamos imaginar a seguinte hipótese: o vizinho está agredindo a esposa, o covarde está batendo na mulher. O vizinho, diante desse quadro, mete o pé na porta, prende aquele agressor. E pode prender mesmo. Ah, mas não vai estar privando a liberdade do camarada? É, sim, está privando. Mas não está praticando crime? Não, estará no exercício regular de um direito, ok? Até que a polícia chegue. Mas ele vai atuar em legítima defesa de terceiro, quando salva a esposa que está sendo agredida, tem abrigo no direito brasileiro. De resto, a autotutela é proibida. Outro mecanismo de resolução de conflito que nós temos é a autocomposição. Autocomposição é quando você pensa em um acordo. Alguém tem uma pretensão de exigir que o interesse alheio se subordine ao seu e essa pessoa não resiste. Ela não resiste, ela aceita. Ela pode muito bem renunciar. Agora a pessoa pode desistir de resistir, pode renunciar à pretensão, ou pode haver concessões mútuas. Eu cedo um pouquinho, você cede um pouquinho. No direito processual brasileiro, nós só temos uma hipótese de autocomposição, que é a transação penal. A transação penal ocorre no juizado especial.
em que o promotor tem prova da materialidade de um crime, prova da existência de um crime, tem indícios de autoria, é obrigado a entrar com ação penal, mas dependendo do tipo de crime, se for crime de menor potencial ofensivo, e o indigitado autor do fato preencher alguns requisitos, o promotor pode deixar de oferecer a denúncia, como se ele falasse assim: o acusado, ação a uma pena de prisão. Você ia ter a chance de se defender, mas na pior das hipóteses você ia ser condenado à pena de prisão e iria perder a primariedade. Mas se você me poupar desse trabalho todo, de ter que desenvolver toda a marcha processual, e já aceitar submeter imediatamente a uma pena não privativa da liberdade, aí a gente vai extinguir essa pena sua, sem precisar ser condenado à pena de prisão, sem perder a primariedade. Ou você não quer, ou você quer ir pro pau. É uma cesta básica? Resolve? Então tá bom. Vamos resolver isso logo aqui. Autocomposição. Transação penal. Ok? Então nós temos aqui a autotutela, que em regra não é admitido. A autocomposição, que seria um modelo ideal, mas ainda aparece de forma tímida no ordenamento jurídico. E temos a intervenção de terceiro, que seria a arbitragem e a jurisdição. A arbitragem nós não aplicamos no direito penal, no processo penal, mas a jurisdição sim. Então a jurisdição seria uma intervenção de um terceiro que não está envolvido no conflito e que vai decidir aquele conflito em substituição às partes. Então a jurisdição vai ser um terceiro que não está envolvido, não está interessado no conflito, está equidistante das duas partes e vai substituir as partes na resolução do conflito. Ok? Jurisdição tem características próprias, que é a unidade da jurisdição, que é a substitutividade da jurisdição e a definitividade da jurisdição. Então a jurisdição é uma decisão do juiz da vara de família de uma cidade do interior do Rio decretou o divórcio do casal. Essa sentença vai valer lá no Acre, lá no outro extremo do país. Então a jurisdição é uma só. Esse camarada que era casado e hoje é divorciado vai poder chegar no Acre e casar, porque a sentença dada pelo juiz de uma cidade do interior do Rio vai valer no Acre. A jurisdição é uma só. E ela é substitutiva, porque ela na verdade está percebendo que as partes não resolvem de forma harmônica, não está havendo uma autocomposição, então vai substituir as partes. Deixa eu pacificar essa questão. Vai lá e substitui. E decide, resolve com definitividade. Esgotadas as vias recursais, aquela decisão fica imodificável. A gente vai fazer a coisa julgada. Então, decidiu. Esgotaram-se as vias recursais, transitou em julgado. Fica imodificável. A exceção. No processo civil nós temos uma ação chamada de ação rescisória e no processo penal temos uma ação de impugnação autônoma chamada de revisão criminal. Nas estreitas hipóteses que a lei prevê, é possível desfazer os efeitos da coisa julgada, mas como regra geral, a jurisdição tem essa característica da definitividade. Resolveu, fica imodificável. Ok? Então, o nosso papo hoje foi sobre mecanismo de resolução de conflitos para introduzir nosso próximo tema, que é a jurisdição. Espero que tenham curtido, que tenham aproveitado. Dê uma clicadinha aí, dê uma curtida. E se não gostaram, estão com raiva da sogra, do vizinho, do patrão, recomendem para o patrão. Um abraço a todos e até a próxima. Direito num quarto.